Oi pessoal, espero que vocês estejam bem, com saúde. Meu nome é Eduardo Klein Carmona, sou professor de Educação Física do campus Ricardo das Emas e sou proponente da oficina do Qualifique Express, Práticas Esportivas Alternativas, Lazer do Trabalhador. Hoje eu vou ministrar aula sobre o voleibol de praia, que é uma prática muito popular aqui no nosso país. Como eu mencionei, o voleibol de praia é uma prática muito popular aqui no país, visto que a gente tem uma extensa faixa litorânea, propiciando a prática dessa modalidade. Mas posso dizer que não é só na região litorânea que se pratica o voleibol de praia. Aqui no nosso centro-oeste a gente vai ver muita gente praticando essa modalidade em quadras de areia, por parques, em praças, a gente vai encontrar bastante gente praticando ela. E logo mais eu falo sobre isso. O voleibol de praia, ele é um esporte que ele foi adaptado do voleibol indoor, ou seja, do voleibol praticado em quadra fechada. Ele foi criado nos Estados Unidos mais ou menos ali no início da década do século 20, e há indícios que no Havaí, já em 1915, haviam praticantes dessa modalidade, né? Alguns resquícios, alguns vestígios dessa modalidade sendo praticada nas praias do Havaí. Ele é tido como um esporte, inicialmente como uma prática de lazer, né, que sai de dentro do espaço fechado e vai para as praias como um modo de diversão, né, numa mistura, né, uma combinação entre praia, diversão, lazer, sol, esporte, visto que as praias são um espaço de lazer para muita gente, e levar o esporte enquanto uma possibilidade de lazer também se torna algo prazeroso para as pessoas que estão nesse local. No decorrer do tempo, com o desenvolvimento da modalidade, visto que ela era muito praticada e as pessoas gostavam bastante dela, ela foi sendo difundida para outros países. No Brasil, por exemplo, ela vai chegar por volta da metade do século XX. Os primeiros vestígios, né, da prática do voleibol de praia são no Rio de Janeiro, mais especificamente na praia de Copacabana, e pode ser que influenciados pelos estrangeiros, pelos turistas que vinham ao Brasil e puderam de alguma forma difundir a prática entre a população local. A gente pode ver que no início mais pessoas praticavam a modalidade, não é como hoje que o voleibol de praia ele tem na modalidade mais esportivizada, competitiva, em duplas, né? Apesar de nós termos também o quarteto, mas antigamente a gente vai ver um número maior de pessoas praticando, pode ver até 6 tetos praticando a modalidade. Ainda falando um pouquinho sobre a história do voleibol de praia, em 1992 ele é um esporte de exibição nos Jogos Olímpicos, ou seja, ele ainda não fazia parte do programa dos Jogos, mas foi apresentado ao programa olímpico, e depois, em 1996, em Atlanta, ele começa a fazer parte do programa dos Jogos Olímpicos. Nessa edição, as brasileiras Jaque Silva e Sandra Pires foram campeãs olímpicas. Então, a primeira medalha de ouro das mulheres brasileiras foi conquistada nessa edição através do voleibol de praia. Desde então, desde 1996, o voleibol de praia ele faz parte oficialmente do programa dos Jogos, e os brasileiros sempre medalharam nos Jogos Olímpicos desde então, até 2016. Esperamos que agora em 2021 também medalha. Falar um pouquinho sobre a dinâmica do jogo. Como o voleibol de quadra, né, o voleibol indoor, o objetivo é fazer com que a bola caia dentro da quadra do adversário. Aqui a gente pode ver uma imagem que demonstra isso, a bola caindo dentro da quadra de uma equipe, ou seja, a equipe adversária que lançou a bola através de um ataque ou alguma outra jogada, fez com que a bola caísse dentro da quadra dessa equipe. Um pouquinho mais sobre a dinâmica. Atualmente a gente tem duas versões do voleibol de praia que são mais competitivas, não dizendo que nos momentos de lazer a gente não possa ter um número maior ou menor de praticantes, e também a diferença por sexo ela existe nas competições oficiais, né, e nos momentos de lazer a gente não precisa disso, a gente pode jogar mais livremente. Atualmente, o voleibol de praia, na versão que a gente vai encontrar a maior número de competições, as competições de dupla, que a gente tem no feminino e no masculino, que também são a versão olímpica, e a gente também tem a competições por quarteto, normalmente divididas por
por sexo, mas também há competições mistas, normalmente competições de exibição também, alguns jogos comemorativos e tudo mais, mas são mais difíceis de ver. Mas a versão olímpica é a que a gente conhece tradicionalmente, a competição para homens e a competição para as mulheres, que é em dupla. A altura da rede no voleibol de praia e no voleibol de quadra, ela não difere, tanto para os homens quanto para as mulheres. No voleibol, para os homens, a rede ela fica 2,43 metros de altura do chão, e no feminino 2,24 metros, independente se é no voleibol indoor ou no voleibol de praia. Ainda falando um pouquinho sobre a dinâmica do jogo, vamos conhecer um pouquinho a quadra do voleibol de praia. Diferente do voleibol de quadra, ela tem 1 metro a menos nas suas dimensões, ou seja, cada lado da quadra é um quadrado perfeito, 8 por 8, e no voleibol de quadra é 1 metro maior, 9 por 9. Isso se deu porque no início do voleibol de praia ele era as mesmas dimensões do de quadra, porém viram que a exigência física do esporte fazia com que os atletas se cansassem, fosse mais difícil fazer algumas recuperações de bola, então decidiu-se, se convencionou que a quadra do voleibol de praia ela fosse diminuída, até porque normalmente ela é praticada apenas com 2 jogadores, e há uma dificuldade maior de deslocamento, visto que a areia ela pesa bastante. Ainda sobre a dinâmica do jogo, a partida do voleibol de praia ela é um pouco diferente da do voleibol de quadra. Na versão oficial, que a gente vai ver competições adultas, o voleibol de praia, as competições são em melhor de 3 sets. Cada set ele é feito de 21 pontos, podendo, caso haja um empate em 20-20, por exemplo, a equipe, para ganhar um set, ela precisa ter a diferença de 2 pontos. Então tem que estar 2 pontos à frente. Igualmente ao voleibol de quadra, a questão do tie break, que é o set de desempate. Caso uma equipe vença um set, a outra equipe vença o outro set, há possibilidade de um set de desempate, e esse set de desempate ele é de 15 pontos. Isso é essa questão dos 15 pontos no set de desempate, conhecido como tie break. Ele é igual nas duas versões, tanto no indoor quanto na questão da praia. Além disso, cada equipe pode ter um tempo de 30 segundos por set para dar uma descansada, uma respirada durante a partida. Os materiais para a prática do voleibol de praia é uma quadra de areia, a rede e uma fita de marcação que ela é específica para delimitar o tamanho, o espaço da quadra, e a bola, que ela tem uma pressão interna menor do que a do voleibol indoor, o voleibol de quadra fechada. Isso às vezes dá uma sensação que a bola é um pouco mais leve do que a bola do voleibol indoor. Os fundamentos do voleibol de praia são os mesmos do voleibol tradicional, então a gente tem o saque, a recepção, levantamento, ataque, bloqueio e defesa. Eles não diferem, às vezes na execução de algum gesto técnico. O voleibol de praia ele vai ter uma exigência um pouquinho maior e algumas diferençazinhas, mas eu vou falar isso no próximo slide. Vamos lá, falando um pouquinho sobre as diferenças. Então, como eu já mencionei antes, a quadra do voleibol de praia tem 1 metro a menos nas suas dimensões gerais. O chão do voleibol de praia é a areia, né? Diferente do voleibol de quadra, que é um piso duro, às vezes um piso de madeira, um piso de cimento ou até mesmo algum piso emborrachado para competições oficiais e competições de alto rendimento. O gesto técnico do toque, ele é muito mais exigido, uma precisão no voleibol de praia. A bola tem que sair da mão de quem está executando o toque de forma limpa, sem girar, diferente do voleibol de quadra, que ainda é permitido que a bola gire um pouquinho mais. No voleibol de praia, a bola tem que sair, como é dito, na gíria, tem que sair limpa, tá? Sem movimentação, e às vezes isso faz com que até o atleta, ao executar um pouquinho o gesto técnico do toque, ele dê uma espécie de agarrada no toque, dê uma leve segurada nela, para fazer com que a bola saia mais limpa. E além disso, no voleibol de praia é proibido a questão de algum gesto técnico que a gente vai fazer ao movimento de ataque com a ponta dos dedos, né? Tocando somente na ponta dos dedos para a bola cair
no lado contrário. No voleibol de praia, esse gesto técnico ele é proibido. Outras diferenças também entre o voleibol de praia e o voleibol indoor é que no voleibol de praia o toque no bloqueio ele é contabilizado na sequência de toques ou de ações que a gente realiza. O voleibol ele é caracterizado porque cada equipe tem direito a 3 ações para passar a bola para o lado adversário, tentando fazer o ponto. Porém, no voleibol de praia, a gente tem uma diferença. Caso haja o gesto do bloqueio, a equipe que era a equipe que estava bloqueando e se a bola tocar no bloqueio, essa equipe já soma um gesto técnico, uma ação das 3 ações possíveis. Ou seja, a equipe vai ter mais 2 ações para que a bola passe para o outro lado. No voleibol de quadra, quando a bola toca no bloqueio, ela não contabiliza entre as 3 ações consecutivas que a equipe vai ter direito. Uma diferença também do voleibol de praia e do voleibol indoor é que no voleibol de praia, tentando uma questão de justiça, de igualdade entre as equipes, e igualdade de condições, visto que é num ambiente aberto, no somatório de 7 pontos, né, em um set tradicional, não sendo tie-break, no somatório de 7 pontos, as equipes têm que trocar de lado da quadra. Isso porque se busca essa igualdade de condições, caso esteja ventando, oposição do sol, que busque uma igualdade entre as equipes. Então, é uma tradição a cada 7 pontos. E porque um set termina em 21, então, como 21 é um múltiplo de 7, né, eles contabilizaram dessa forma. E no tie-break é a questão de 5 pontos, né, como 15 também é múltiplo de 5, então fizeram dessa forma. No voleibol de praia, no voleibol de quadra, a gente vai encontrar erros de posicionamento e ainda um rodízio que deve ser feito no sentido horário, né? Nós fazemos sempre um rodízio no sentido horário. No voleibol de praia não é necessário fazer um rodízio. A única coisa que é exigido é que na hora que o saque seja alternado entre os jogadores, né? Não sendo só um jogador específico para sacar, isso não é permitido. E não há erro de posicionamento, algo que no voleibol de quadra a gente pode encontrar. E algo que é muito importante e que faz a diferença no voleibol de praia é a questão da influência do clima. Então, as condições climáticas, chuva, vento, frio, um sol muito forte, o horário que está se competindo de dia ou de noite, eles vão influenciar também na dinâmica do jogo. Algumas curiosidades que eu posso mencionar também, normalmente nas duplas de voleibol de praia, né, entre os atletas, de um modo mais profissional, um da dupla normalmente é um jogador mais de defesa e outro jogador mais de bloqueio. Nós vamos encontrar normalmente jogadores mais altos sendo jogadores de bloqueio e jogadores mais baixos e habilidosos e até mesmo mais rápidos sendo jogadores de defesa. Uma curiosidade também importante é que durante o ato do saque, a equipe que está sacando o outro jogador ele não pode atrapalhar a visão da equipe que vai recepcionar o saque. Isso é algo que é proibido, pode ser visto como uma advertência mesmo ao jogador da equipe que fizer isso. E é muito tradicional a gente encontrar em partidas, ao assistir mesmo, jogadores fazendo marcações na hora da equipe, quando tiver com a posse do saque, fazer marcações de como eles vão esquematizar as jogadas. Então, quem vai bloquear em qual lugar, onde vai defender, os jogadores fazem algumas marcações, alguns gestos com as mãos para marcar essas jogadas. Pensando um pouquinho nos benefícios, o porquê que o voleibol de praia por que ele pode ser importante, né, para o nosso corpo, para a nossa vida. Ele, por ser praticado na praia, ele já dificulta muito o deslocamento. E nessa questão de dificultar o deslocamento, ele exige muito da capacidade cardiorrespiratória dos praticantes durante as movimentações no voleibol de praia. Então a gente vai ter
o nosso sistema cardiorrespiratório sendo bastante exigido durante a prática. É uma prática que tem menos impacto nas articulações, até porque a areia lá amortece esse impacto, né? Então isso facilita os atletas não terem um número grande de lesões, ou mesmo os praticantes, visto que não há grande impacto. Há uma questão também de um grande gasto calórico, visto que ele exige bastante, e isso não só o voleibol, mas práticas na areia, elas exigem bastante do nosso corpo, então a gente vai identificar que uma prática realizada na areia vai fazer com que a gente gaste mais energia, né? Outra coisa, e um benefício bastante bacana de mencionar, é a interação com a natureza e com o ambiente, né? Diferente do voleibol indoor, que ele é no ambiente fechado, o voleibol de praia é no ambiente aberto, que a gente tem que interagir com o meio ambiente, com o sol, com a chuva, com o posicionamento do vento para poder jogar. Normalmente, se a gente vai pensar ele enquanto uma prática de lazer, ele traz muita descontração, as pessoas gostam, se divertem jogando, às vezes por ter dificuldade de se locomover, ou há um clima agradável, visto que até o ambiente de praia ele é visto como um ambiente de alívio, de descontração, um ambiente para o lazer. Então, por isso, pode também ocasionar o alívio do estresse, né? Melhorar sintomas depressivos e outros inúmeros benefícios que a gente pode encontrar com a prática do voleibol de praia. Alguns cuidados que a gente deve ter durante a prática como é uma modalidade que é feita no espaço aberto e normalmente feita de dia, a gente tem que ter cuidados com a hidratação, então o nosso corpo deve estar bem hidratado para poder praticar o voleibol, então a água é antes, durante e após a prática. Protetor solar, né? A gente sabe da incidência dos raios e podem ocasionar alguns problemas de pele, então é muito importante a gente estar se cuidando na prática, principalmente de dia. À noite já há uma possibilidade do não uso, mas durante o dia é importante. Roupas leves e confortáveis, até porque o corpo transpira bastante, a areia às vezes ela incomoda, então mais roupas elas ficaria mais difícil também de jogar com isso, com o corpo com areia. Então roupas leves e confortáveis. A gente vai sempre ver homens e mulheres, há uma diferença entre as roupas, mas sempre são roupas confortáveis e que facilitam a transpiração e que o atleta tenha mobilidade para poder fazer a sua prática. Pensando no voleibol de praia como uma prática de lazer, ela pode ser adaptada de inúmeras formas, ela não precisa necessariamente ter uma fita de marcação, como a gente sempre, como menciono, como o esporte tradicional. A gente pode fazer a marcação através mesmo com os pés, marcando o chão, utilizando alguma coisa alternativa. Não necessariamente precisa ter 2 pessoas, pode ter um número maior de praticantes, né? Como um momento de lazer em família, com amigos, com um número reduzido de pessoas. Ela é uma prática muito prazerosa, divertida, então a gente pode adaptar, a gente não precisa ficar preso ao esporte enquanto esporte competitivo, mas para o nosso dia a dia, para esse momento de lazer, a gente pode sim trabalhar com algumas adaptações. E pensando aqui no Distrito Federal, onde a gente pode praticar ela, né, a gente pode encontrar em vários locais. No Parque da Cidade há vários espaços para práticas na areia, então possibilitando a gente jogar o vôlei de praia e também outras modalidades na areia. No Parque Ecológico de Águas Claras e em outros lugares também aqui a gente pelo Distrito Federal a gente pode encontrar essa prática. Uma bola oficial de vôlei de praia, ela custa em média de R$300, um pouco mais,
Porém, bolas não oficiais, mas que também permitem uma jogabilidade, elas terminam tendo um valor um pouco mais acessível, uma rede mais acessível, até menos de R$ 100 muitas vezes, uma rede também pode variar sim, e como a gente também pode adaptar, né? Sempre é possível fazer adaptações para poder praticar o voleibol. Eu espero que vocês tenham gostado, que que pensem no voleibol de praia enquanto uma possibilidade de lazer para fazer com grupos pequenos. Agora, no momento pandêmico, a gente sabe a importância de ter alguns cuidados, então se a gente puder praticar algo em grupos menores, se cuidando e podendo se distrair ao mesmo tempo, isso é sempre muito positivo. Então tenham cuidado, pratiquem a modalidade assim que possível, e se ficarem com dúvidas, vocês podem também me contactar de alguma forma. Espero que tenham gostado e assistam as demais aulas do Qualifica Express. Um abraço.